Olá, caros alunos. Hoje nós vamos estudar os eixos das relações seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Considerando aqui um arco de 30 graus, para se obter o valor do seno de 30 graus, nós pegaremos a extremidade do arco de 30 graus e projetar ortogonalmente sobre o eixo y, que vai representar para nós o valor da função seno. Lembrando que o raio do círculo trigonométrico sempre é raio unitário, ou seja, a medida desse segmento por ser raio é igual a 1. Projetando a extremidade do arco de 30 graus sobre o eixo dos senos, note que a medida deste segmento, tá, do centro do círculo trigonométrico até a projeção, vai dar o valor do seno de 30 graus, portanto, meio. Note também que 30 graus, considerando no sentido positivo e apenas na primeira volta, 30 graus não é o único arco cujo seno é igual a 30. Se eu estender e puxar esse arco de 30 graus aqui para o segundo quadrante, né, note que este arco, que ele é igual a 150 graus, ele terá a mesma projeção sobre o eixo dos senos, ou seja, o seno de 30 graus e o seno de 150 graus, ambos são iguais a meio. No entanto, se eu puxar agora os opostos no segundo para o quarto quadrante e do primeiro para o terceiro quadrante, né, nós cairemos aqui nos arcos de 210 graus, né, e aqui 330 graus. Note que se eu projetar esses arcos ortogonalmente sobre o eixo dos senos, né, se a projeção deles está abaixo do eixo x, então significa que aqui será um valor negativo. Se o seno de 30 e 150 são iguais a meio, o de 210 e 330, ambos valerão menos meio. E assim sucessivamente com os demais arcos. Já no caso do cosseno, considerando o arco de 60 graus, para se obter o cosseno de um arco no círculo trigonométrico, nós projetaremos ele sobre o eixo x, né? E a medida deste segmento do centro do círculo trigonométrico até essa projeção vai representar para nós o valor do cosseno de 60 graus. Lembrando que o cosseno de 60 graus ele é igual a meio. Note que 60 graus não é o único arco cujo cosseno é igual a meio. Se eu puxar a extremidade dele aqui para o quarto quadrante, né, note que este arco aqui, que tem por medida igual a 300, a projeção dele sobre o eixo dos cossenos também valerá meio. Se eu estender aqui, puxar os arcos opostos do primeiro quadrante para o terceiro e do quarto quadrante para o segundo, né, nós teremos este arco aqui que vale 120 graus, né? E no terceiro quadrante, este arco aqui ele vale 240 graus. Se eu projetá-los, as suas extremidades, sobre o eixo dos cossenos, né, note que o valor do cosseno, para estes dois arcos no caso, valerá menos meio. E assim para os demais arcos. Resumindo, para se obter o seno de um arco a partir do círculo trigonométrico, basta pegar a extremidade desse arco e projetar ortogonalmente sobre o eixo dos senos. E para obter o valor do cosseno, basta projetar a extremidade do arco sobre o eixo dos cossenos. Em relação à tangente, nós associaremos aqui um terceiro eixo no círculo trigonométrico, que ele é paralelo ao eixo dos senos, tangenciando o círculo trigonométrico na sua origem. Para obter a tangente de 60 graus, nós prolongaremos o segmento que descreve o ângulo de 60 graus até encontrar esse terceiro eixo. E a medida desse ponto de intersecção até a origem vai representar para nós o valor da tangente de 60, que no caso vale raiz quadrada de 3. Note que, considerando no sentido positivo e apenas na primeira volta, 60 graus não é o único arco cuja tangente dá raiz de 3. Note que se eu prolongar o seu extremo aqui no oposto ao terceiro quadrante, ou seja, neste arco aqui, que ele tem por medida 240 graus, a tangente dele também valerá raiz quadrada de 3. Já os seus notáveis no segundo e quarto quadrante,
né, nós teremos aqui o valor da tangente que valerá menos raiz quadrada de 3. Note que esse arco aqui é o de 120 graus e esse arco aqui vale 300 graus. Ou seja, a tangente de 120 e de 300 graus, ambos serão iguais a menos raiz quadrada de 3. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.